Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma Conversa Empresarial. Aliás, mais uma não, a primeira Conversa Empresarial, que é um novo podcast sobre o qual a gente vai falar sobre negócios, turbinar empresas e, principalmente, como você pode fazer crescer a sua empresa. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo estão Eduardo, meu sócio, Carlos, que é o atual presidente da empresa, e Alícia, que é também sócia e mãe dos fundadores. E esposa de viúva de um dos fundadores. Então, pessoal, obrigado primeiro por estarem todos aqui. O objetivo aqui é contar a história da Nazajon para aqueles que nos ouvem e principalmente com lições que eles possam pegar para usar nos seus próprios negócios. Eu quero começar pedindo para vocês se identificarem, né? Como é que você se definiria no contexto Nazajon em 30 segundos, Eduardo? Bom, eu sou Eduardo Nazajon, sou sócios da empresa, não estou desde o início, mas entrei logo depois, então praticamente a minha vida profissional foi na Nazajon. E hoje eu estou no conselho junto com o Cláudio, a gente olha as coisas mais de cima, então esse é o meu papel atualmente. Já passei por muitas outras coisas, já fui desde programador, técnico de suporte, tomei conta de vendas, marketing, e hoje eu estou mais no estratégico. A gente vai contar isso tudo, né? Carlos, como é que você se define? Bom, semelhante ao que o Eduardo falou, quer dizer, eu entrei 7 anos depois, né? 7 anos e meio depois, e também já fiz de tudo na Nazajon, e sempre encontrei um terreno muito fértil e muito que me absorveu muito bem e permitiu que eu crescesse. E hoje eu sou presidente da empresa com muito orgulho. Antes de passar a palavra para a Alícia, para a mamãe, eu vou contar para vocês uma história. Eu comecei a Nazajon, na verdade a Nazajon começou com cubo mágico, eu vendia cubos mágicos. Eu comprava e vendia cubos mágicos. Eu comprava no atacado, vendia no varejo, depois tive empresa de som. E aí finalmente comecei a programar computadores, ali eu me encontrei e comecei a desenvolver projetos sob encomenda. Eu ia na Dismac, na época, usar o computador, que eu pedi um estágio não remunerado, eles me deram. Os vendedores começaram a me levar, porque naquela época não tinha software. Você vendia máquina sem software, lembra dessa? Para vender uma máquina dessa devia ser um... A gente ia convencer o cliente de que ele, além da máquina, precisava de um negócio chamado software. Que software, que é isso, que né? Porque a máquina ele tocava, ele via... Não era tava na cabeça dele. Então os vendedores começaram a me levar para ajudar a vender a máquina, e eu, então, conquistava projetos de desenvolvimento. 1, 2, 3, quando chegou em 6, eu já não estava dando vazão. Eu perdia muito tempo andando de um lado para o outro para ir nos clientes, para desenvolver na máquina dos clientes, que era muito caro o computador. E cada um morava mais longe que o outro. Não, e o Rio de Janeiro é uma linguiça, né? Então, para sair de um ponto a outro, são 3 horas. Aí a minha grande solução foi, vou comprar um computador, vou ter dentro de casa, que aí eu vou conseguir desenvolver, vou ganhar 3 horas por dia. Aí eu fui para a Dismac, falei, Dismac, você me vende uma máquina financiada? Claro, sem problema nenhum. Só precisa de uma avalista. Aí eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu cheguei na salinha de TV, tava você e o papai, e eu cheguei lá e falei, pai, preciso... assim, eu não esperava um não passava pra minha cabeça, não existia essa possibilidade do não. Mas então eu cheguei assim, pai, tô com esse negócio aqui, preciso comprar de uma máquina, quero o financiamento, eles vão me dar, mas precisa de uma avalista. Você sabe de avalista? Aí papai falou, claro, filho. Aí a mamãe que tava ali do lado falou, não, de avalista ele não vai não, mas ele vai de sócio. E esse foi o início da Nazajon. Mãe, se apresenta aí, quem é você na Nazajon? Bom, como o Cláudio está falando, realmente, quando o Cláudio trouxe a ideia, meu marido já estava querendo fazer alguma coisa diferente do que fazia, que ele não estava muito satisfeito. E quando o Cláudio trouxe a ideia de comprar o computador e começar, digamos assim, uma nova empresa, eu peguei a ideia na hora e eu confiava muito em Cláudio e falei, bom, então vamos a fazer uma empresa familiar, vamos entrar todos de sócios. Eduardo, na época, era um garoto de, sei lá, 15 anos, 16, não tinha mais do que isso, estava ainda na faculdade. E a ideia inicial do Cláudio era fazer a sociedade, sendo meu marido como um gerente, um management de finanças, que disso ele entendia bem, e ele aportava a parte tecnológica do que era realmente o coração da empresa. E eu, que na época trabalhava numa empresa grande, multinacional brasileira,
fui trazendo, a ideia era trazer um pouco da estrutura dessa grande internacional para ajudar a ele a montar a empresa. E foi o que fizemos, mas aí no momento de montar eu disse não, eu tenho 2 filhos, os 2 são inteligentes, os 2 estão mais ou menos, pode entrar na mesma área, então eu digo, faço questão que Eduardo também entre. Quando eu quis voltar as minhas filhas, que eram piquititinhas, o Cláudio disse negativo. Pequenas demais, né? Pequenas demais, não dá. E aí ele botou o pé no chão e elas realmente eram crianças ainda. Então entramos na sociedade feita por Cláudio, meu marido Henrique, e eu como financistas, e Eduardo ia entrar como sócio. Eduardo entrou por imposição com trabalho, 2 anos exato, depois. Exato. E aliás, aí foi que começou. Aproveita, deixa e passo para o Eduardo. Você lembra dessa época? O que você sentiu com esse convite? Então, você tinha 17 anos, né? Então, eu não lembro muito desses primeiros momentos. Eu lembro já tendo... Porque, assim, eu entrei em 1980, em 81, eu entrei na UFRJ para fazer informática. Então, a empresa começou em 82. Em 81, eu estava estudando informática. Na época era matemática com aplicação informática. Você estava estudando ainda, não? E logo depois eu entrei, ou seja, eu fiz um estágio na Dismac, que você me indicou lá. Você saiu da Dismac, você me indicou para fazer Não, eu montei, aquele lá. estágio foi... Eu te dei aula, lembra? Eu ensinei você a programar Basic. Isso, mas cheguei aí para São Paulo também, enfim. Aí eu fiz, acho que não chegou a 1 ano de estágio na Dismac, e logo depois eu saí da Dismac para entrar na empresa, para entrar na Nasajon. E aí comecei já desenvolvendo programas para computadorzinhos pequenos, aqueles programas mais simples. Eu lembro que os programas mais complexos você desenvolvia e eu fazia aqueles que a gente ia colocar depois em prateleira, aquelas coisinhas mais básicas. Mas não lembro muito bem desse timing de quanto tempo demorou, etc. Então, essa foi uma fase inicial que era um pouco de tudo. Eu lembro, por exemplo, que eu já estava casado, ou estava casando, você estava solteiro, morava com a mãe, e papai era o grande consumidor de recursos lá. Então, a gente dividia o salário... De forma diferente. Todo claro. maluco. Cada um tirava de acordo com as necessidades. Isso, era bem socialista o negócio. Então, mas aí a gente chegou a um momento em que a gente falou, não, peraí, vamos profissionalizar esse negócio. Porque a mamãe sempre falava em empresa familiar, e eu disse, não, eu não quero tocar isso aqui como uma empresa familiar, eu quero tocar isso aqui como uma empresa profissional. Nós somos família, sim, mas é por acaso. Exato. Lembra disso? Sim. E eu fazia questão, tanto que a gente sempre separou as contas da empresa das contas particulares. Dúvida. Sempre não. Chegou uma hora em que papai no início levava o cheque pro Essa é a mercado. primeira dica que você pode dar para a audiência, que é isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, é outra muito coisa. importante deixar tudo muito separado, muito Se quiser formalizado. crescer. É isso aí. Então, assim, pode tirar diferente, como tirávamos, né? Eu lembro que papai levava, sei lá, 80%, levava 10%, você levava 5%, alguma coisa assim. Até que a gente disse, não, vamos formalizar. Então, daqui pra frente, eu já estava casado, falei, daqui pra frente, nós vamos tirar, assim, diferente, mas fica crédito. Uhum. E eu lembro que uma vez a gente fez uma venda que permutou por um carro. Era um Monza 0 km, né? Não foi permuta, não. Foi um leasing que a gente fez. Ou foi um leasing. E aí, eu tava cheio de crédito. O carro então, foi pra você. Foi pra mim. Você sempre levou. Meu primeiro carro zero. Primeiro carro zero foi por aí. Saiu por aí. O Eduardo sempre poupando, né? Eduardo poupando. Desde o início. Desde o Ele é início. melhor poupador. Eduardo Mas poupador. ele ainda morava comigo, não tinha despesas. Inclusive, Cláudio, quando a empresa começou, você também morava comigo ainda. Você casou muito jovem, Eu casei com 20 mas anos. você já tinha em Nassajão quando casou a primeira Mas vez. essa é outra dica que você pode dar para a audiência, tem que poupar. Tem que poupar. Tem uma questão que ouvi várias vezes essa história, ou pelo menos algumas vezes, você falava sobre a questão do teu pai, que era uma pessoa de produto, né? De venda de produto. venda. Ele era Compra, comerciante, era um compra e comerciante, venda. comprava um produto e vendia, Vendia, colocava uma margem e vendia. exatamente. Então, essa era essa expertise dele. E, de repente, ele via alguma coisa sendo escrita num disquete que ele isso. não entendia como é que aquilo... Ele não entendeu. Ele Tinha, entendeu tinha muito essa anos preocupação. mais tarde. Mas isso acontece até hoje, nas criações de youtuber. Claro. Como é que foi essa questão? Lembra disso? Essa mudança de
de produto para serviço, Ele achava essa o criação. máximo. Mas assim, ele achava o máximo, mas depois ele começou a entender que nem tudo é flores, que tinha problemas, como em qualquer business, qualquer negócio. Tinha Sim. cliente exigindo prazos e a gente tinha que virar à noite para poder atender. Tinha bugs que a gente tinha que resolver, enfim. E aí tinha algumas questões interessantes. Que aí, nesse momento, quando a gente começou a formalizar a empresa, começamos a construir a equipe. Foi mais ou menos a época em que você entrou e eu queria ouvir agora a tua perspectiva, porque quando a gente começou a construir a equipe, ainda, naquela época, ainda pensávamos na empresa polvo. Quando eu falo empresa polvo, tem os donos da empresa, que são os que pensam, e os outros todos são tentáculos que trabalham. Então, é aquela empresa em que sem dono não funciona, né? Se cortar a cabeça, os tentáculos morrem junto. Mas era na Nazajon daquela época. Hoje, já sabemos que descentralizamos. Hoje, temos a diretoria independente. Mas, naquela época, éramos Eduardo, eu e meu pai, decidindo o dia a dia. A mamãe era sócia, mas não participava da gestão. Não, eu só trazia dicas É de isso, fora. trazia dicas da empresa que ela trabalhava. E a gente começou a montar a equipe. Então, essa é uma época que você entrou. E você ajudou a construir a cultura da Nazajon como a conhecemos hoje. Mas eu queria tentar buscar nas profundezas da tua memória como é que foi essa entrada, né? Como é que foi adaptar-se a uma cultura ainda inexistente de uma empresa que, cara, faz de tudo um pouco aí. É fácil resgatar isso, porque isso faz parte da minha história, então eu esqueço muitas coisas do meio, mas lá do início é muito difícil. Quando eu entrei, eu fazia engenharia e eu queria trabalhar, eu tinha feito 2 cursos de programação e tal, mas não tinha, era só aquela coisa de você codificar no papel e mandar para o computador fazer os furos lá. Então eu queria trabalhar com computador, porque hoje em dia o computador está em todos os ambientes. Naquela ocasião, não, você tinha que procurar uma empresa que trabalhava com isso. Então, essa era a minha ideia. E aí surgiu, eu vi uma vaga no jornal, mas você achei interessante. Você trabalhava na Hertz. Trabalhava na Hertz. Eu E aí eu pedi demissão para... E ali tive uma grande lição. Eles não aceitaram a minha demissão porque eles souberam da minha ideia, porque eu ia para um curso de uma semana, de 10 dias, na verdade, sem que eu garantia de poderia ou não contratação. passar. Como é que você vai abrir mão disso? Não, então olha só, esquece. Rasgaram minha carta na minha frente e disseram, olha, se você passar lá, boa sorte. Se você não passar, você volta e tá tudo certo. A gente depois acerta isso. E eu aprendi isso como exemplo, porque eu não sabia que tinha essa importância para eles. Eu espero que meus funcionários nunca saibam, nunca deixem de saber a importância que eles têm para mim. Isso foi um aprendizado. Mas quando eu entrei lá... Só fazendo uma pausa aqui, explicando para a audiência, esse curso que você se refere era um curso de formação de programadores, de técnicos de suporte, de né? suporte. Era técnico de suporte. Não. Era um curso de formação de qualquer profissional. Ali tinha gente era de técnico de suporte e técnico de venda. vendas. Era a mesma formação e dali a gente tirava... Ou seja, nós temos uma dificuldade de mão de obra. A gente não podia... hoje eu digo compra pronto, né? Você compra o programador, você compra pronto. Ele sai da faculdade, já sai programar. Naquela época a gente não comprava pronto nem programador, porque a gente usava uma linguagem diferente dos demais, nem técnico de suporte, porque era suporte dos nossos produtos, nem vendas, que tinha que demonstrar. Então nós montamos um curso de formação dessas pessoas, que na época era um curso só para todo mundo, né? O básico, o cara aprendia de tudo. E falava dos nossos sistemas, né? Você falava do que a gente vendia, que era contabilidade, folha de pagamento. Você fazia um mês de treinamento, 3 meses? Não, eram 2 semanas. Eram 2 semanas. 2 semanas do básico e depois se separava, né? Que era para Na verdade, sim, depois de 2 semanas a gente escolhia quem ia ficar. É isso. Um outro aprendizado para a audiência, né? Se na época eu tivesse o que a gente tem hoje, um RH, para me criticar, né? Me dizer, Cláudio, estão entrando 10, tá saindo 1, o pessoal sai. A gente não tinha nem análise, né? Hoje, quando o sujeito sai da empresa, a gente manda um formulário para ele, né? Por que você está saindo? E aí o cara solta os cachorros, não tem? Claro, sem dúvida. E na época nós não tínhamos. Talvez se tivesse tido alguém para me falar, bicho, segura a onda aí. A gente não tinha essa estrutura, mas voltando à pergunta que você me fez, a Nazajon, na época, tinha uns 14, 15 funcionários. Eu fiz as contas hoje vindo para cá. Então, era uma empresa muito pequena, né? Mas havia 2 coisas muito importantes para mim. Uma ética absurda. A figura do seu Henrique trazia isso, mas Eduardo e Cláudio sempre tiveram uma fala muito ética. E a ética foi sendo construída por nós
éramos de idade muito próxima, então nós crescemos muito, né? Sim, Próximos, né? Sim, sim. Então, o foco em processos. São duas coisas que eu acho fundamentais para uma empresa seguir Que bem. são parte dos nossos valores, né? Nós temos Até 5 hoje. valores fundamentais. E aí vem a questão, o resumo disso. Ali, hoje a gente fala muito em valores. Eu não tinha essa consciência, não era uma palavra muito falada. Mas o que me fez ficar na Nazajon e me dedicar tanto a ela é porque eu me identifiquei com os valores da empresa. Aliás, os valores das pessoas, porque naquela ocasião Das pessoas, a estrutura não era uma estrutura ainda muito, né? A gente já tinha Muito departamento familiar, de vendas, aquilo departamento... ficou sendo Exato. muito, se queria muito, se consideravam, se respeitavam. Muito. Mas a gente brincava Isso- pra caramba, a gente saía no pau também. Mas isso é um era fato. Mas era sempre respeitoso, entendeu? Era muito Sim. respeitoso. E essa questão do foco... mantendo os limites. Não muito, não. Eu passei muito dos limites. Não, olha só, é que eu tô falando respeitoso em relação aos conceitos, às ideias. É. Você brigava, e briga até hoje, demais pelas suas crenças. É. Entendeu? Você não vende fácil. Mas e daí, eu gritava nos corredores. o problema é que é familiar, né? Talvez eu você não tinha- fosse, você tivesse um pouco Não, mais... não, Assim, não, que fique claro, ele tava comigo e com meu pai, com Os a outros equipe não. E olha só, algumas vezes eu tive que entrar nessas salas para dizer, olha, vamos lá. Então, conta um pouco assim, certamente o Cláudio daquela época não é o Cláudio de hoje, Não. né? Mas podem existir outras empresas entre aquelas que nos ouvem que tenham problemas semelhantes, né? Os sócios que não se respeitam no sentido de, sei lá, ultrapassam alguns limites do que seria uma conversa amigável. Então, em algumas ocasiões você falou, eu tive que interagir porque vocês estavam ali, só faltou ir para o físico, né? Como é que você via isso? Como é que você via a tua atuação nesses momentos? Né? Cláudio, eu agora já maduro e sem precisar puxar saco de ninguém, eu acho que as pessoas elas vêm com o pacote completo. Então, a maioria dos grandes líderes, a maioria das pessoas que quebram barreiras, elas vêm com um monte de defeitos juntos. Então, Steve Ninguém Jobs, é se você... perfeito. Bom, a audiência deve ter vários outros para citar aqui, mas eu posso citar você. Então, você é um cara que arromba a porta. Às vezes não precisar, pode abrir. Mas tem portas que precisam ser arrombadas. Então, não dá para ser... Você sabe que desde pequenininho, né? Eu brigava com a minha mãe sempre. Desde sempre eu brigo Toda com você, vida, né? Às vezes eu tinha razão. Muitas vezes eu tinha razão. Mas como eu faltava ao respeito, entre aspas, porque eu gritava, eu levantava a voz. Sim, Eu quando me sim. irrito, eu levanto a voz. É natural. Sim. E eu me irritava. E depois meu pai vinha falar comigo e ele falava assim, cara, você tem razão. Você até pode ter razão, mas você perdeu a razão na hora que você gritou com a sua mãe. Exato. Então, é um pouco isso com os sócios também. Quer dizer, eu acho que eu perdi a razão em muitas ocasiões da maneira como eu falava com eles. Eu faço aqui um meia-culpa póstumo até. Considerando que isso aqui não é um programa de neuroterapia, é foco para as pessoas, tinha uma questão importante também. Bom, eu aprendi a ver o Eduardo como uma liderança, um presidente ou diretor, sei lá que ocupação que ele teve. Eu não tenho essa figura do Eduardo jovem e despreparado, está longe. Eu já entendo isso, sempre foi pessoa que funcionou como meu mentor e você em outras áreas também. Mas uma questão que eu acho importante no Cláudio dos anos 90 e anos 2000 é que não era só uma fala, não era só agressão, tudo isso que você está falando. Você está sendo bastante duro com você mesmo. Você fazia as coisas. Você botava a mão nas coisas, fazia os processos todos de trator, para sentar, para fazer. Porta, né? Não, mas estava lá processo de vendas, o processo do desenvolvimento, o processo de suporte. Muita coisa estava definida e você brigava por esse processo. Então isso fazia sentido. Muitas vezes eu olhava para aí e falava, porra, será que é isso? Mas o cara está indo, então vamos junto. Eu lembro de qualidade total, lembro de ISO 9000. São todas provocações suas que a gente teve que ir. E hoje isso fez diferença. Eu certamente deixei meu dedo lá. Mas Cláudio sempre teve expectativas altas. E ele Sim. vai atrás para conquistá-las. Esse é um problema Mas acho que o problema maior não que... está aí. O problema maior está numa fala que o Eduardo me disse, numa conversa informal. Porque eu fazia isso tudo. Eu fazia manual, virava à noite, eu ficava trabalhava 20 horas por dia, fácil, né? Eu era workaholic total. Sim. E uma vez o Eduardo, agora, recente, deve ter uns 10 anos. 10 anos isso. O Eduardo me disse, a empresa tem 41, né? 10 anos é recente. O Eduardo me disse, cara, você sabe que no início eu ficava com cabeção,
que você trabalhava muito mais tempo e se esforçava mais, e os fins de semana para mim são sagrados e tal. Mas eu cheguei à conclusão de que você trabalha muito, mas não produz tanto. Ele já me disse isso algumas vezes. E aí eu lembrei dos manuais que eu fazia, demais. cara, o tempo que eu fiquei fazendo manual de operação desse tamanho, que nunca ninguém leu. E aí eu digo, de repente você tinha razão, né? Não é só a quantidade de trabalho, é o quanto. Mas acho que a gente aprendeu muito nesse período também, né, Eduardo? Claro, a gente aprendeu muito na jornada toda. A gente foi evoluindo, foi mudando. Mas, assim, tirando um pouco essa história de terapia, vamos falar da empresa, a gente aprendeu muito tratar com fornecedores, tratar com a equipe, tratar com clientes. Com o mesmo respeito, né? Sim, a gente tem fornecedores que nos acompanham já há décadas também. Um negócio que a gente aprendeu também lá cedo você não pode acreditar em tudo que o cliente diz, né? A gente chegou a fazer muita coisa porque o cliente disse, não, faz isso para mim que você vai vender muito para todo mundo vai querer. E assim, na terceira ou quarta dessa, a gente chegou à conclusão de que não era bem assim. Então, a gente começou a valorizar mais o nosso trabalho, a gente começou a cobrar por aquilo que os clientes precisavam que a gente fizesse, que serviria... A gente considerava, cara, vai servir só para você. Se servir para os outros, vai ser um brinde, vai ser um bônus, mas em princípio eu vou te cobrar porque eram alterações bastante específicas. A gente aprendeu a tratar com fornecedores que tinham os mesmos valores que a gente, então, mesma coisa, ou seja, o fornecedor que nós chegamos a pagar mais a fornecedores que a gente confiava do que pagar menos a fornecedores que a gente disse, não, esse cara não quer Quem muito saía papo, da né? linha estava na lista negra, e por aí foi. Então, E também para funcionários depois, o mesmo conceito para funcionários. A história de funcionários que a gente chegou no tal do valor do boa gente boa, antes da gente gerar esse valor, da gente formatar dessa forma, a gente já fazia isso. A gente já contratava pessoas com quem a gente tinha prazer de trabalhar. Pessoas de bom humor, pessoas que tinham um astral legal, porque isso faz toda a diferença. Que isso é um negócio que a gente hoje vê que pra gente é tão normal, pra gente é tão comum. E quem entra na empresa acaba sentindo isso no primeiro dia. É impressionante, né? Às vezes eu nem acredito, né? A pessoa no corredor, no hall de entrada, ela já percebeu, quando chegava na minha sala para conversar, pô, a tua empresa é assim, 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 assado. Como é que você percebeu isso em 20 minutos de sala de espera, né? Já fiz essa pergunta algumas vezes. E agora no remoto também, né? A última contratação alto nível, o cara falou, né? Me senti super bem recebido. E os candidatos que não são aprovados e que mandam e-mails agradecendo, sentindo isso? Eu digo, cara, como assim? Que bom, tratar com carinho todo mundo. Bom, por isso vocês ganham prêmios, né? De melhor empresa para trabalhar. Mas essa história da melhor empresa para trabalhar, que a gente também tá, sei lá, 15, Desde 13, 2003. A gente nunca procurou por isso, a gente nunca investiu nisso. A gente sempre mostrou um retrato do que a gente era. E assim, funcionou. Foi bastante natural, né? Deixa eu pegar um gancho daí, porque essa é uma das marcas, por exemplo, que o Carlos deixou na empresa, que são as Coalimpíadas. Eu lembro que nós tínhamos um problema com vários técnicos de suporte, todos ganhando a mesma coisa, alguns trabalhando melhor do que outros, e a gente não sabia como fazer para premiar. E aí surgiram o que hoje são conhecidas como gincanas de produtividade. Você quer explicar um pouquinho a gênese e o que é? A gênese é aquele conceito natural que existe até hoje. As pessoas ficam irritadas, irmãos, amigos, que, poxa, eu trabalho tanto quanto... ou melhor, eu trabalho mais, me esforço mais e ganho igual. Então, é um conceito natural. E aí, quando eu faço o algo a mais, ninguém vê, porque no final do mês todo mundo ganha igual. E às vezes posso até passar como idiota, porque eu trabalhei demais. Então, o conceito, a gênese foi essa. Eu falei, bom, então peraí, o salário realmente eu não posso mudar, porque o salário é igual, a função é a mesma. Mas se ele fizer o algo mais, eu posso remunerar de forma não frequente. Aquilo. Claro, então, um bônus, um prêmio. Quem fizer melhor cada mês vai receber um bônus. Na verdade, a memória que eu tenho não era nem fazer algo mais, era fazer o que tinha que fazer. Bem feito, Não, é verdade. Porque as pessoas chegavam atrasadas 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Quando a gente estabeleceu, quem zerar horas de atraso ganha ponto, aí todo mundo passou a chegar rigorosamente na hora. Eu lembro das calças. O pessoal vinha de calça jeans, era também. Proibido usar calça jeans e camiseta, né? A gente usava terno e gravata. Né? Não, assim... Podia calça jeans, mas tinha que ser um determinado padrão. E o cara sempre dormia na namorada, não pôde trazer e tal. Aí pronto, a partir do Parou. momento Nunca mais ninguém dormiu na casa da namorada. namorada. Isso aí.
Mas Então, a gente resolveu problemas práticos do dia a dia. mas tem questões também dando pontos, né? Isso aí. Na verdade, o cara ganhava pontos por fazer o que tinha que fazer. Exatamente. E no final do mês aquilo virava prêmios. Então, né? o legal não era que ele não tinha que fazer nada a mais do que contratado, digamos assim. Ele tinha que fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Mas tem coisas como o atendimento ao cliente, né? A satisfação no atendimento, a paciência, o número de processos construídos. Então, tem coisas desse nível, quer dizer, que ensinavam a pessoa, que você criava a questão do processo. Poxa, se agora eu medi... Aliás, todos mediram, não fui eu que criei. Juntei todo mundo na sala e aí todo mundo... O que é importante? Porque na hora de reclamar, todo mundo sabe o que é reclamar. Aí agora vamos então medir isso aí. Ah, legal, vamos medir. Então, surgiu deles. E depois as mudanças também surgiram deles. Mas aí esses tópicos serviam como caminho. Opa, são esses quesitos que vão ser julgados ao final do mês. Então é isso que eu preciso fazer para ser um melhor profissional. E aí chegou aquela segunda questão. Quer dizer, às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que fazer para ser promovido. Ou eu não sei o que fazer para ser melhor. Aí saímos da Gênesis, né, para ir para o segundo ponto de problema do funcionário. E aí ele começa a construir uma carreira baseada naqueles conceitos. E os conceitos vão mudando de acordo com a história da empresa e do próprio grupo. Então, isso vai dando à empresa uma estrutura. E aí não era mais eu que estava criticando. Quando um colega do lado via um cara fazendo algo errado, eu falei, cara, olha só, tu vai perder ponto na gincana. Tu vai perder ponto. Fez isso. Claro. E, putz, é verdade. Então, era uma autorregulamentação. E alguns pontos eram de equipe. Então, também tem isso, a questão da autorregulamentação. As pessoas elas ficavam tristes, chateadas quando, tipo, todo mundo almoçava ao mesmo tempo, porque senão a empresa parava, a empresa nunca parava. Então, tinha, digamos, um turno de almoço de meio-dia a 1 e de umas 2. O cara que saía a 1 tinha que esperar quem Isso chegasse era um problema grave. do meio-dia. Aí o cara chegava a meio-dia 15, meio-dia 20, então atrasava a hora do almoço. Depois da Olimpíada, depois desse negócio, todo mundo, uma hora estava lá para o colega poder sair. Você lembrou bem, era um problema grave. Eles se irritavam uns com os outros por causa disso. E assim, para a direção, não fazia muita diferença. Isso fazia diferença para os colegas, para a própria equipe que estava lá. Bom, e aí, resultado disso, nós começamos a entrar no ranking das melhores empresas para trabalhar. Eu queria ouvir um pouco a visão da Alicia, que está de fora. Eu sei que você ficou muito orgulhosa quando você viu a empresa, né? Orgulhosa. Você falou Filhas inteligentes, a empresa. Com os primeiros prêmios assim que foram se repetindo ano a ano. Em determinado momento eu disse, ué, e por que a gente não pode botar um prêmio que seja para maior produção em vez de melhor lugar para trabalhar? Eu sou acionista, queria o lucro. Mas sempre deu muito orgulho, porque é uma coisa que sai dos funcionários, né? Sim, não é? sim. E não há aí nenhum tipo de coerção para nada. É só, e sempre foi conquistado. Então, isso sempre foi muito bom visto. E dá um orgulho, porque isso significa que os valores que a gente tentou colocar na empresa funcionaram. E isso eu acho que são valores que hoje em dia quase todos os funcionários devem ter aplicado para a própria vida, né? Porque o que você faz no trabalho, você repete em casa. Olha, eu posso garantir isso por mim. Exato. E tem um grupo que está conosco há muitos anos, que eu tenho certeza também que misturam esses valores. Que a gente não sabe mais o que são valores nossos, porque você o que são valores meus, ou do seu Henrique, ou do Eduardo, ou do Cláudio. Não tenho a menor ideia. E não estou preocupado em saber. Não, exato, porque é uma coisa... Você não pode ter uma atitude de uma maneira em casa e outra diferente no trabalho. Então, isso aí me deu muito orgulho. É como quem disse, bom, a gente tem que fazer por esse mundo alguma coisa. Eu digo, bom, nesse caso a Nasajon está fazendo também. Uma vez eu fiz um curso e o professor estava falando que há sinais de que os funcionários estão alinhados com a empresa. Um dos sinais, por exemplo, é quando o sujeito usa a empresa como identificador próprio. Eu sou o Cláudio da Nasajon. Exatamente. Né? Eu sou o fulano da empresa tal. Exatamente. E eu percebi que isso estava acontecendo com a gente quando as pessoas começaram a registrar os seus e-mails no Gmail usando o nome
e o Nazajon E o depois. Nazajon. E aí eu precisei de um e-mail, né? Porque a minha filha estava grande e já tinha uma funcionária nossa que tinha registrado. Que, aliás, obrigado, Amanda, por ter cedido o seu Gmail para a Amandinha. sim. Mas é isso, é porque tem muitos funcionários que começaram a colocar o seu nome junto com o Nazajon no Gmail. Claro. E no início eu ficava meio irritado, né? Você falei, pô, estão roubando meu sobrenome? Eu falei, não, é uma coisa positiva. Os funcionários estão se identificando com a empresa e numa coisa que é muito perene, né? Porque o e-mail é uma coisa que você se cadastra num monte de lugares, então dúvida nenhuma. Isso é um positivo legal. Eu só tenho um e-mail na vida. É esse, né? Esse. Isso, As pessoas, responsa, né? meus amigos me acham maluco. Ô, Carlos, uma outra marca que eu reputo como tua, na verdade, nada disso é único, né? Foi feito sempre a muitas mãos. Mas uma marca que é tua é o momento em que a gente começou a medir, a ter métricas. Eu lembro que no início a gente fazia as coisas e tal, e via resultados, mas não tinha métricas de desempenho. Hoje, conhecidas como KPIs, hoje fazem parte da nossa operação. A gente tem dashboard, painel de controle para tudo, né? Temos até sistemas de inteligência de painéis e tal, tudo automatizado. Mas na época a gente fazia as coisas e não tinha muito resultado, não sabia como medir os resultados. E eu lembro uma vez que você, no suporte ainda, acho que você já era gerente de suporte ou diretor de suporte, não sei, em algum momento você já era líder formal, que a liderança sempre foi um perfil teu, e você começou a fazer métricas que eu ficava com inveja. Eu falei, pô, eu quero isso que tem no suporte, eu queria em vendas, eu queria em desenvolvimento. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Em todos os departamentos. A gente acabou fazendo. Como é que... De onde surgiu isso? Tudo veio de uma única ideia, né? Porque é a história do Jaque, né? Jaque fez isso, vamos fazer aquilo e assim vai. Mas olha, você menciona isso como meu, eu não atribuo isso a mim só não. Estávamos todos nós lá, nós três aqui, o seu Henrique como quarto, e alguns mais, né? O Marcelo e outras pessoas mais. Mas uma coisa que sempre eu tive foi espaço. Vocês davam espaço assim que eu ficava... Hoje eu ficava... Como é que eu tinha esse espaço todo? Como é que eu botava ideias e a coisa funcionava? Era meio louco isso. Mas depois isso virou um legado nosso, um valor nosso. Mas, de novo, era a questão o que você não consegue medir, você não consegue ajustar. É básico. Hoje a gente tem isso como fala. Na época, não. A gente aprendeu isso. Benchmark também que a gente fazia. E depois deu-se um nome a isso. Mas estamos falando dos anos 90. Essas coisas não existiam. Não tinha Google, não tinha nada. Mas é isso. Você precisava medir para poder... Não tinha internet. 90 não tinha internet. A questão toda... isso aí que você perguntou tinha a ver com a reclamação. O técnico de suporte... era que a pessoa que trabalhava muito, entregava muito, deixava o cliente satisfeito, mas no final do mês quem ganhava mais dinheiro era o cara que vendia mais. E que tinha, naquela época, menos conhecimento, ou o técnico de suporte achava que tinha menos conhecimento do que ele. Só que o cara tem conhecimento técnico de vendas. E aí eu falei, ok, então vamos medir isso aí. Vamos medir a tua produção para você receber de acordo com a sua entrega. E aí você vai se sentir semelhante a um vendedor. De novo, a questão daí surgiu. Você falou um negócio interessante, eu queria ouvir agora a Alicia e Eduardo, porque sempre se atribuiu o sucesso da Nazajon ao fato de que eu tinha um perfil trator, vamos dizer assim, usando... o Eduardo tinha um perfil âncora, e aí a gente com isso ia, né, você falava no equilíbrio e tal. O papai ficava ali no meio e ele meio que dava o tira-teima nesse negócio. Eu sempre me irritei muito com isso. Sempre não. De uns anos pra cá... Depois da Célia. Quando a gente separou, a gente teve um episódio de separação da empresa, né? Que eu falei, não aguento mais, eu acho que eu posso fazer 10 vezes melhor do que vocês. E a gente separou. E aí eu montei a minha empresa. Eu lembro que eu cresci 10 vezes em um ano. Eles continuaram naquele crescimento. E depois eu comecei a cair. Assim como eu cresci, eu comecei a diminuir. Eu vi, opa, se eu continuar sozinho, eu vou me estrepar aqui. Eu sozinho sou um trator, mas assim como eu derrubo portas, eu posso cair no precipício. Exato. Eu preciso de alguém para me segurar, alguém para pisar no freio de vez em quando. E quem fez esse papel de pisar no freio era o Henrique e o Eduardo. Eu, antes de ouvir a tua opinião, que você viu isso meio que de fora acontecendo, eu queria ouvir como você se sentiu. Você se sente, até hoje, né? Isso até hoje.
Você sente ser esse freio? Em nenhum momento você fala assim, cara, tô freando demais, tô... Não, você que me fala que eu tô freando demais. Tô segurando o cara, pô, assim... Esse sempre foi o meu perfil, sempre foi muito mais conservador, muito mais avesso a risco. E você sempre foi o ator que trazia esses riscos, essas ideias e essas coisas, às vezes, malucas. Então, e assim, eu acho que no final das contas... Maluca por sua conta, né? Algumas claro, maluquices funcionaram muito bem, mas obrigado. então, mas assim é como é. Mas então, eu acho que justamente ao longo desses anos, essas maluquices que deram certo, deixaram de ser maluquices e muitas coisas ficaram pelo caminho e muitas coisas deram certo. Enfim, eu acho que isso faz parte da história. Um negócio que eu sempre me orgulhei, nem era tanto desse perfil conservador, de ser âncora, etc. e tal. Mas eu acho que modéstia à parte, uma grande contribuição minha à empresa foi aquilo que o Carlos falou, que é dar espaço. É deixar as pessoas trabalharem. Porque você sempre foi muito mais controlador. Você sempre foi muito mais, não, eu quero ver números, eu quero ver processos, eu quero ver rédea curta, escama 4. E eu sempre fui muito mais laissez-faire. E eu me orgulho disso, porque assim, o time que estava sob a minha responsabilidade e que teve esse espaço, eu acho que se desenvolveu muito bem e eu ainda acredito que essa é a melhor forma da gente gerir uma empresa. Você contratar pessoas boas, de preferência melhores do que você, para fazerem as coisas de uma forma melhor do que você. Então, acho que a gente, em muitos casos, a gente conseguiu isso, em outros não. Aí esses caras foram ficando pelo caminho, acontece também, nem sempre a gente acerta. E a gente tem que, obviamente, controlar, tem que supervisionar, tem que ver o que está acontecendo, mas com uma certa distância. Você tem que dar um espaço para as pessoas se desenvolverem. Você concorda comigo que depois da separação e da reunificação, esse equilíbrio meio que se consolidou? Eu acho que os dois aprendemos, né? Os três, né? Que o papai era vivo na época, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu se ouvir um pouco mais, se entender um pouco mais. Para um lado e para o outro, né? A empresa já era um pouco maior também, já era um pouco mais profissional, já tinha mais gente, então a gente dividia um pouco essa... Eu separo minha trajetória, né, profissional em antes e depois. Não, sem dúvida. Separação. E por algumas coisas que aconteceram depois, ou seja, logo depois da nossa união, a gente mudou de plataforma e vieram novos produtos, então o crescimento da empresa foi bem mais acelerado. E depois eu dei algumas bolas dentro também, né? Com investimentos e tal, a gente fez muita coisa boa, não tem dúvida. Eu ganhei prestígio também. Mas como é que você via isso de fora? Como é que você via isso de fora? Como é que você via esse momento da disrupção, quando eu falei, vou sair? Eu me assustei porque eu tive medo pelos dois. Eu tive medo por você, porque você sempre foi esse tal trator que vai, que não olha, vai em frente, e tanto vai pelo caminho como pode cair no precipício. Enquanto que Eduardo sempre me parecia mais tranquilo demais. Muito tranquilo, e a coisa podia levar muito tempo. Então, para mim, toda a minha vida, desde que vocês chegaram a ser pessoas com uma certa personalidade, eu sabia que se complementavam e que um ajudaria muito ao outro. Foi uma das razões pelas quais eu fiz questão de que Eduardo entrara. Mamãe tinha razão. Porque, mamãe tinha razão. E papai também tinha razão, porque depois, quando eu falei para ele, não, Ari, eu quero que entre Eduardo, porque eles se complementam, vai ser o freio. E ele concordou comigo, era isso mesmo. E papai também era um freio para você também, porque ele olhava as coisas sempre do lado financeiro. Precisava de dois para frear o Cláudio. O que vai ser, exato. Como é que vai ser? Se vai Cláudio sozinho, ele vai para a falência em 2 minutos, porque ele gosta de gastar e de aplicar e botar em grandes projetos. A gente chama ele de megalômano. Mas o Eduardo não, o Eduardo é o contrário. Então, vai ir devagar, vai lhe faltar, de repente, aquele empurre que o Cláudio dá em tudo e que a gente, às vezes, precisa realmente para você se decidir a dar um certo passo. E teu pai, apesar de todos os medos que ele tinha do futuro e das coisas, porque para ele era um negócio, sempre foi um negócio do qual ele não compreendia. Ele não entendia. Hoje em dia, pobre teria mais dificuldade que eu para manejar o celular. Mas ele entendia muito de negócios e de finanças e sabia como era o esquema total. Então, quando vocês se separaram,
a gente sofreu. Eu fiquei com muito medo. E, felizmente, chegaram a ração e você voltou e conseguiram. E, a partir desse momento, começaram realmente, me parece que... Não, me foi parece outra... que a Nassajão Foi deu uma antes e virada depois, total. foi. E aí que começou realmente a... Porque, como diz Eduardo, a gente passou a se respeitar mais. Exato. Tanto eles respeitaram a minha megalomania, como você chama, né? Exato. Quanto eu passei a respeitar um pouco a... Exatamente. Então, vamos falar de futuro. Você avança para frente, nós viramos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, uma das 10 maiores empresas de software de tecnologia, somos a 6ª maior em nosso setor, 270 funcionários, a empresa atuando toda profissionalizada, temos um presidente executivo, diretores, estamos montando agora mais um conselho consultivo, quer dizer, a empresa está formalizada, recebemos ofertas de parceiros que querem trabalhar com a gente, enfim, fizemos uma marca, né, ao longo desses 40 anos. E há coisa de 3 anos lançamos o nosso novo bebê, que é a Ana. Né? Você já ouviu falar da Ana, mãe? Eu vi as conversas de vocês de vez em quando. Ana, quem é Ana? Eu não conheço a Ana. E aí que eu soube que era um produto novo de vocês, que eu gostaria de saber. O que você ouviu falar dele? Não... Só o que vocês falam. Então, minha curiosidade a Ana, para quem nos assiste, é um serviço baseado em inteligência artificial para a prestação de departamento pessoal. Ele é um DP robotizado. Então, muito bom. Você, na verdade, pode fazer a folha de pagamento ou o departamento pessoal de 1.000 pessoas com uma. Né? E a Ana faz o resto todo. ANA é um acrônimo de Atividades de Negócios Automatizadas. Ah, fantástico. Então, começamos com folha de pagamento, automatizando uma série de rotinas da folha de pagamento, mas a ideia é depois expandir isso para outras áreas. E basicamente a gente, em vez de fornecer a ferramenta para que as pessoas utilizem e façam as suas folhas de pagamento, todo o seu controle de DP, isso fica dentro do nosso servidor, através de vários aplicativos. Existe a comunicação tanto do colaborador da empresa, como do gerente, como do supervisor, enfim. Cada um tem o seu aplicativo para poder inserir informações, e o grande cérebro central processa as informações e calcula tudo que tem que calcular e repassa também através dos aplicativos. Fantástico. Então, o colaborador, pelo seu aplicativo, ele diz que ele mudou de endereço, então vai precisar de um vale transporte diferente. Ele se auto-admite, ou seja, no processo de admissão ele usa um aplicativo para botar todos os seus dados, fotografar seus documentos, manda isso para o cérebro central, isso já a admissão é feita para a Ana, né? O cérebro central parece um negócio feio, Ana, né? A Ana, exatamente. Então a Ana faz isso, que é exatamente essa centralização de processo. E depois de calculada a folha, a Ana manda o recibo de pagamento também para o aplicativo, e a pessoa, a qualquer momento, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano, pode dizer: Ana, me dá os meus últimos 3 contra-cheques. Ou me manda um informe de rendimento. Ou quero mudar minhas férias para tal coisa. E o resultado na verdade, assim, as férias é o seguinte: ele diz, olha, Ana, eu quero tirar férias em julho. Aí isso vai para o gerente. Aí o gerente, através de um outro aplicativo, que é o Meu RH, ele vai dizer, o fulaninho está querendo tirar férias em agosto. Você aprova? Então a pessoa tem que aprovar ou não. Sim, aprovo. Então isso já fica registrado, e a Ana sabe que dia 30 de julho vai ter que calcular as férias desse menino e pagar e fazer tudo certinho. RP em miniatura. É um DP em miniatura, é um DP automatizado. Imagina, mãe, que em vez das pessoas terem que... Imagina uma empresa que fabrica, sei lá, pneu. O cara não entende chongas de informática. Ele tem que comprar um sistema de folha de pagamento. Não entende nada de sistema e entende pouco de folha de pagamento. Ou ele depende de alguém que é de TI, que não entende de folha de pagamento, ou ele depende de... Então, é um transtorno escolher o software. Acabam escolhendo, às vezes escolhem mal, mas escolhe. Depois tem que formar os operadores. Tem que treinar os operadores para mexer no sistema. Aí ensina a mexer nesse sistema e tal. Aí depois você muda de sistema, tem que mudar o treinamento dos operadores. E tem que ficar operando o sistema, tem que pagar manutenção do sistema. Enfim, é todo um arcabouço. Isso morre. Você contrata a Ana por uma fração do custo e por uma fração do tempo de processamento desse negócio. As empresas não precisam ter seus departamentos de DP focados em folha. Eles podem, o RH pode focar em pessoas. Então, isso aumenta a produtividade da empresa, porque os funcionários vão focar
na razão de ser. Nenhuma empresa, a maioria das empresas existe para fazer alguma coisa, vender alguma coisa, alguma ideia. A folha de pagamento, ou essa parte toda, é uma ação necessária para fazer a entrega. Claro. Com isso, a empresa deixa de fazer isso, passa para a Ana e fica mais produtiva. Fantástico. Agora vamos um passo Fantástico. adiante. Carlos, o senhor, quando assumiu a presidência, teve uma diretriz muito clara, né? Diz, olha, e vamos crescer a Ana, inclusive com os KPIs definidos. Esse é o nosso projeto. Se a gente pensar Sem assim, dúvida. né, década de 20, é a Ana. Como é que você vê o passado, o presente e o futuro da Ana como presidente? Bom, agora, já com 3 anos de Ana, 2 anos e meio, eu percebo que a gente já está numa posição mais tranquila. Isso que acabou de acontecer aqui, definindo exatamente o que é e corrigindo um ao outro, 2 anos atrás a gente não tinha, porque é uma coisa nova, né? Quer dizer, não existe não isso no sabia, mercado. né, que você- Então, nós mesmos estamos aprendendo a desenvolver isso. Então, esse é um grande, acho que um grande resultado. Nós já sabemos o que nós temos e que nós queremos. Já temos muitos clientes e muitos clientes satisfeitos com o que está sendo Ou entregue. seja, que funciona também e funciona bem. Funciona e funciona bem. Engraçado. E detalhe, a gente tem um funil de vendas muito grande em Ana, com pessoas... Nunca aconteceu de um prospect ouvir dizer, não gostei, vou embora. Não. Às vezes ele demora para tomar decisão, porque é um processo lento. Fica com medo, Então, né? Fica risco, inseguro, né? é novo. Pô, vou deixar na mão de um... Eu vou ter que de uma trocar essa Ana questão. robô, é. como é que é Pois é. isso? Por enquanto ainda está para os early adopters, né? Que, opa, legal, entendi e quero e ok. E funciona. Aliás, Mas a ideia sempre é muito bem recebida, não tem dúvida. muito bem recebida. Sempre. Que faz todo sempre. sentido, né? Faz todo sentido. Além, mas é o que estão preconizando aí que vem no futuro, né? Que tem esse chat novo que apareceu, Sim, tudo é para ChatGPT. facilitar as coisas das pessoas da maneira A com a Ana inteligência. já começa a se entrelaçar com o ChatGPT, Ela já começa a interage, ter uma essa- interação Não, maior. já interage com o WhatsApp, já interage com uma série de Isso. aplicações do dia a dia. Vocês né? estão um passinho à frente, me parece. Né? E o nosso futuro é isso, ou seja, é a gente fazer ela cada vez mais automatizada. Esse é o nosso principal ação, quer dizer, fazer com que cada vez menos mãos tenham que tocar naquilo, para que a gente possa atender o maior número de empresas com a maior assertividade possível. Ok, mas nem tudo são flores. Veio a pandemia. Nós, como a grande maioria das empresas de serviços... Ana é uma ideia da pandemia. Da pandemia, Mas Sim. o ponto que eu vou é outro. O ponto que eu vou é que o que nos define como empresa, que é justamente sermos um dos melhores lugares para trabalhar, etc e tal, está mudando, porque nós mudamos o nosso modelo de negócio. Então, para quem nos assiste aqui, só para entender, quando veio a pandemia, nós, como a grande maioria das empresas, fomos para o home office. Só que, ao contrário da grande maioria das empresas, nós tomamos a decisão estratégica, e não foi fácil, nem foi unânime no início, mas depois foi consolidada, de ficar no home office. Quando a pandemia parar, que em algum momento vai acabar, nós pensávamos, nós gostamos dessa ideia, vamos investir nisso daí. E aí largamos, nós tínhamos 3 andares no Rio, tínhamos um andar em São Paulo, 14 escritórios regionais, foi tudo para o espaço. Hoje tem um escritorinho no Rio, que vai 2 gatos pingados de vez em quando, só quando a sogra vai visitar. E aí a gente teve que reaprender a trabalhar no remoto. E estamos reaprendendo. Temos algumas dificuldades que eu queria ouvir de vocês agora e vamos resolver. Mas uma coisa que me deixou muito contente, por exemplo, foi na semana passada o nosso diretor responsável apresentou um mapa mostrando que nós estamos já espalhados em toda a costa leste do Brasil. A gente tem gente em praticamente todos os estados do leste brasileiro. 14 estados. Mas como isso se refletiu, por exemplo, no social do funcionário? Então, porque esse é o problema. Esse que eu Esse é estou o desafio. sentindo que Esse é o atualmente é o problema principal, que as pessoas Não sentem foi falta... produtividade, não foi falta, não foi é nada. a falta da Integração. Da interação social. Isso é o que a gente acha, mas quando a gente faz uma pergunta para eles, quando a gente faz a pesquisa de clima, a satisfação é muito alta. Ela aumentou muito, inclusive chegou a 99%. Isso me preocupou, porque 99% tem algo errado. Tem algo errado. Né? Ela foi na primeira pesquisa pós-pandemia, na pandemia, aliás. Hoje está menor, Já tá menos, 98, Tereza me chamou a atenção, Mesmo assim, 98%. é muito alta. Tem que ser bem ainda é muito interpretado. alto. Tem que ser bem interpretado. Sim, isso mas aí. digo o seguinte, é que
a despeito dessa situação que eu percebo, que a senhora está comentando, tipo, puxa, deixar de estar com as pessoas, isso tem que ser algo ruim. É chato. No cômputo geral, a maioria não pensa dessa forma, entendeu? Isso aqui, eu acho que as pessoas, não tem dúvida alguma, que elas gostam muito de trabalhar em casa, porque é muito confortável. É muito confortável. Não precisa pegar ônibus, não precisa acordar tarde, Sim, não precisa acordar cedo, enfim, pode E fazer a sua... você não econômico, tem pode fazer a sua despesas. ginástica, enfim. Pode fazer o seu almoço em casa. Agora, então... Levar filhos na escola. Então, quando vai responder, responde pensando nisso. E deixa de pensar naquilo que perdeu, que continua sendo um desafio, que é... Porque é a mesma coisa, eu estava falando... Que é? Completa a frase. É algo que é difícil de você mensurar de cara, entendeu? É algo que você perde, mas é que nem eu estava falando com a minha sobrinha hoje, ela trabalha numa grande empresa, eu perguntei, como é que estão as coisas lá? Porque essa empresa aqui saiu demitindo muito nos últimos tempos. Ela disse, não, tio, eu estou super bem, porque na área onde eu estou, eles não demitem. A primeira área onde eles começam a demitir é marketing. Por que marketing? Porque marketing é um negócio que você não sente muito a curto prazo, você vai sentir lá na frente. Você corta, mas você está botando em risco o teu futuro. O teu presente não vai ser tão afetado. Agora, onde ela está, por exemplo, que é operações, etc., vendas, isso aí é bastante preservado nessas situações, porque é o que traz a receita da empresa. Eu vejo isso um pouco dessa forma. A gente está deixando para um futuro algo um pouco mais incerto. Se a gente não endereçar esse Não, mas a gente problema, vai abordar, né? estamos trabalhando, eu acho que a gente está aprendendo, já aprendemos bastante e temos muito a aprender, mas nós vamos nos especializar em teletrabalho. Eu acho que isso vai ser uma expertise que a Nasajon vai ter com relação a outras empresas. Isso pode ser, inclusive, um ativo valioso, porque a gente saber lidar com centenas de funcionários em teletrabalho não é para qualquer um. E nós sabemos, acho que isso pode gerar até um outro podcast aqui, como é que você faz para lidar com pessoas em teletrabalho. Mas já nos encaminhando para o final, eu queria ouvir de vocês alguma situação icônica da Nasajon. Vamos terminar aqui com um popurrí, né, de alguma coisa que você diga assim, cara, eu lembro dessa situação aqui que foi interessante e que possa ser relevante para a audiência, né? Bom, eu não tive muita vivência na Nasajon, então não me lembro, tá? Não te ocorre nada que tenha acontecido nos últimos 41 anos que você diga, não, isso aqui foi algo diferente? Bom, o que eu mais me lembro foi da época em que você decidiu sair da Nasajon e que isso nos deixou muito preocupados. Legal. Isso vale, então, para quem tem sociedades e os sócios não estão funcionando muito bem. Uma última, né, como última cartada, você pode dizer, ó, faz que nem os casais que não estão bem. Dá um tempo, né? Separa, define a separação. Ó, vou separar aqui, vou separar colar e tal. E fica um ano, 2. Acho que a gente ficou 2 anos separados, né? 2 ou 3 anos separados. E aí depois se deem a oportunidade de voltar. Né? Mas se ficar melhor separado que junto, fica separado. Mas se não, volta, que aí pelo menos volta já respeitando o parceiro de uma maneira diferente. É uma dica que pode ser dada. Sim. Eduardo, lembra de alguma... assim, momento icônico não, mas ao longo desses 41 anos, o que acho que ficou muito claro para mim é a importância que se tem que dar de uma forma muito equilibrada quando a gente está fazendo a gestão de uma empresa, em focar, e aí assim, fica até meio... porque é foco em pessoas e foco em processos. Então é um bifoco, né? É importante ter processos, é importante ter pessoas para tocar esses processos. E na hora da admissão, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado de se essa pessoa que a gente está admitindo está aderente não só aos valores da empresa, como está aderente ao resto da equipe, aos seus colegas, porque trazer uma pessoa que não combina muito com os colegas vai acabar sendo prejudicial para os dois lados. Hoje o nosso RH toma bastante cuidado com isso. Né? Eu acho que esse é um grande ponto a favor que a gente tem, da gente ter um RH muito antenado. Demora para contratar, é todo um processo, tem teste que não acaba mais, entrevista e conversa. Quando entra. E o interessante, assim, quem ouve pode achar que não, mas a gente, ainda assim, a gente tem diversidade. Tem.
Porque o que a gente contrata é boa gente boa, independente de qualquer rótulo que se queira Outro dia eu dar. bati boca no Instagram, o cara falou, porque você fala isso, mas quando a pessoa tem mais de 40 anos, não é. Então. E nós tínhamos acabado de contratar aquele sujeito de São Paulo de 51 anos. Eu falei, irmão, aqui tem de tudo. Tem que ser mais A gente imaginar. tem gente acima de 70, a gente tem um... Não, 60 e pouco. Quase 70, eu acho que é 70, vamos dar uma olhada. Então, mas enfim, assim, na Nazajon tem todas as cores do arco-íris, tem todas as preferências sexuais, tem todos os gêneros, tem todas as idades. Nada disso tá valendo. Pra gente... Pode vir. Se for bom, pode vir. Nada disso pra gente é importante. O importante é qual é a tua história, o que você produziu, o que você vai produzir, como é que você vai se integrar na nossa equipe, como é que você vai trazer valor à empresa. E eu acho que é isso que a gente tem feito, acho que isso que importa. Bem legal. Carlos? Para não seguir na mesma linha que foi traçada aqui, eu vou pegar 2 pontos importantes que tem a ver com gestão, com finança, que é a forma de cobrar. Quer dizer, quando você está numa bifurcação. Antes ou depois? Me lembro lá nos anos 90, quando a gente tinha que vender a cada mês. A gente pagava as contas com as vendas do mês. E, para quem conhece venda, sabe que cada mês é diferente do outro e pode acontecer 1000 coisas. E as contas não, as contas são fixas. E aí você pode ter um saldo negativo, e isso foi um problema durante muitos anos. E quando a gente estava naquela ocasião, já com nossos serviços, tanto suporte quanto desenvolvimento, já bem estruturado, a gente sabendo quanto nos custava, a gente teve coragem de passar a cobrar recorrência. Coragem é forte, a gente levou uns 3 anos para... Não, pois é, mas eu tô de coragem por isso, tomamos a decisão. Por quê? Ali fez diferença na nossa história. A gente foi uma outra empresa a partir daquilo ali. Antes e depois. E a gente não queria fazer isso porque a gente tinha uma promessa feita aos clientes de que ele não pagaria manutenção. Mas o mercado mudou, a gente não conseguiria prestar o mesmo serviço sem cobrar aquilo. E a gente mudou, os clientes entenderam, alguns, talvez pouquíssimos, não entenderam, mas a nossa história mudou e nós podemos prestar serviços muito melhores. Na verdade... Acontecendo agora de novo em Ana, a mesma coisa, com uma nova forma de cobrar e de prestar serviço. Então, são situações em que você precisa, mesmo no mercado, quando a empresa está indo bem, porque ela estava indo bem, em ambas as situações, você precisa olhar e se modernizar. Você precisa olhar para o futuro e sempre pegar... sem dúvida. Mas você lembra que naquela época, na verdade, o que a gente fez foi criar um novo produto e a gente deu a opção da pessoa continuar no produto corrente, sem pagar manutenção, ou passar para um novo serviço, para um novo software. Mas eu lembro que foi toda uma discussão. Mas tinha essa opção, a gente deu a opção para o cliente. O novo produto era a manutenção obrigatória. Então, para quem está ouvindo isso aqui, só para contextualizar, nós vendíamos o software e cobrávamos o suporte técnico on demand, quer dizer... Não cobrávamos. Era gratuito. Primeiro era gratuito, depois era sob demanda. Troca de versão. Era um elefante por dia, como você falou. E aí a decisão era, vamos começar a cobrar recorrência, né? Vamos começar a cobrar assinatura, que eu já conheci como assinatura, né? Porque é manutenção. E foi a gente levou uns 3 anos para consolidar isso, mas foi um antes e um depois, sem dúvida alguma. As curvas da Nazajon começam a crescer a partir desse momento. O interessante é que, e é isso que eu quero frisar, a gente não houve um trauma com os clientes não sofreram com isso. Não. Porque tiveram essa opção. Não, pois é, por isso é um case de sucesso. Na verdade, a Nazajon mudou porque ela pôde ter... É previsível o orçamento. A gente embarcou nessa. Eu sabia nós sabíamos quantos íamos receber durante o ano. E você podia, então, planejar, coisa que não era possível. Você quer uma curiosidade? Você sabe que eu tenho uma mentoria empresarial, né? Então, um dos meus mentorandos, ele é barbeiro, ele tem uma barbearia. Agora ele tem 2. E logo que ele começou comigo, uns 2 anos atrás, eu falava, irmão, você tem que buscar recorrência. Porque não dá para você viver do cara que vem cortar o cabelo de vez em quando, então, isso aqui, não, que aqui no meu setor é diferente, que aqui comigo isso não funciona, é sempre assim, né? Comigo é diferente. Então, corta, passa 2 anos depois, o cara tem 400, quase 400, tem 370 e tantas assinaturas de corte de cabelo. Então, receita previsível, recorrente, já está com 2 barbearias, indo para comprar a terceira. Mas cortar cabelo é um negócio que a gente tem que fazer todo mês. É isso. E software também, manutenção também. Você vai no mesmo cabeleireiro. Como é que ele não Eu vou terminar com o meu insight, que já estamos aqui com 1 hora de podcast. E o meu insight é quando o papai faleceu. Para mim foi um ponto muito marcante. Primeiro, evidentemente, porque meu pai, né... subiu para andar de cima, como eu digo, foi o nascimento da minha filha também, minha 4ª filha veio junto, mas foi o receio de ter que aprender a lidar com uma nova estrutura societária, porque antes, por pior que parecesse,
o papai me defendia mais do que o Eduardo. Ele era conservador, Sempre mas ele era muito empreendedor. O papai era muito mais empreendedor do que o Eduardo. Confiou muito em você, muito. Então, eu me ressentia, porque às vezes era 2 contra 1, como diz o Eduardo, precisava 2 para me furar. Mas às vezes... No final, ele acabava então, cedendo. quando o papai foi embora, e eu falei, cara, ferrou, né? Como é que eu vou fazer? Tô batendo na parede aqui, porque convencer o Eduardo é uma odisseia. E eu contava um pouco com o Eduardo e com os outros diretores, mas não é a mesma coisa. E para mim foi uma hora de preocupação, foi muito preocupante. Foi um momento em que, acho que um ano depois, eu dei um passo atrás e falei, cara, não vai dar, nós dois, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, a gente não vai sair do lugar, então é melhor ir para um lado ou para o outro, mas não ficar quieto. E foi quando o Eduardo ficou na presidência, eu fiquei no conselho. E passados 10 anos, agora que a gente profissionalizou a presidência e ficamos os dois como estratégia, eu te digo, nesse pouco período que a gente está fazendo a estratégia juntos e que eu estou sentindo você menos na operação e mais na estratégia, eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Acho que a gente está assim, com uma... chegaram ao ponto. A gente está numa maturidade de relacionamento e com uma perspectiva de crescimento da empresa que eu nunca, em 41 anos de empresa, vi antes. Então, na verdade, eu quero te agradecer. Por ser como é. Mas ele E podia por ser ter, menos, na verdade, né? eu te agradecer por ter essa sugestão. topado fazer exatamente, é isso. Claro que houve questões, mas acho que é isso. Você podia ter dito que não e a qualquer momento. Acho que, de certa maneira, eu senti um voto de confiança teu também nessa minha nova maluquice, como você chama, que eu acho que tem tudo para dar certo. Pessoal, brigadíssimo pela participação. Foi muito bom. Você que nos ouve e nos vê, nós estamos iniciando aqui o novo podcast Conversa Empresarial. No próximo episódio, eu vou responder as suas perguntas. Então, se você mandar as perguntas, eu vou responder aqui, ao vivo e em direto, para você ouvir no Conversa Empresarial. Até a próxima.